que a gente bate essa meta, né? Como que eu vou lá e atinjo essa meta de venda? A gente tem aqui o nosso funil. Então, eu tenho aqui, vamos começar de baixo para cima do nosso funil. Então, eu tenho aqui venda, né? Eu quero vender 10 mil reais. Beleza. O que antecede uma venda, pessoal? O que antecede uma venda? Uma negociação, certo? O que antecede uma negociação? Uma proposta apresentada. O que antecede uma proposta apresentada? Uma reunião de qualificação. O que antecede uma reunião de qualificação? Uma reunião agendada. O que antecede uma reunião agendada? Uma qualificação, uma pré-qualificação. O que antecede uma pré-qualificação? Contato realizado. Tentando contato, entrada de leads. Basicamente, isso é um funil, tá? Eu tenho aqui a parte de negociação, né, no meu funil. Eu tenho aqui a parte de negociação. Eu tenho aqui a parte de prospecção no meu funil, beleza? Isso aqui é um funil de vendas, tá? Imaginem isso daqui num funilzão lá mesmo, né? No pentzão lá. Imagina isso daqui num funil mesmo, tá? Com várias etapas aqui. Só tô criando aqui no Excel para ficar mais fácil as fórmulas. Beleza, então, galera. Se eu tenho aqui a minha meta de vendas de 10 mil reais, primeira conta que eu tenho que fazer, em média, quanto que eu vou vender os meus contratos? Quanto que eu vou vender mais ou menos os meus contratos? Eu vou vender meus contratos por R$1.000, tá? Eu só tô chutando os números aqui, tá, pessoal? Tô usando números redondos para ficar mais fácil. Então, teoricamente, eu preciso fazer 10 contratos, 10 contratos, ou 10 mil reais. Vamos usar o número de contratos para ficar mais fácil. Então eu tenho que fazer 10 contratos. Se eu vender 10 contratos no preço de R$1.000, eu tenho 10 mil reais vendidos. Então eu bato a minha meta aqui de 10k, que é o que a gente está buscando, correto? Beleza, então. Vou colocar aqui, vou preencher isso aqui, ticket médio. Mais ou menos, para eu ter, né, 10 contratos vendidos, eu tenho que negociar com pelo menos aí umas 30 empresas. E aí, galera, perceba que aqui é tudo hipótese, tá? Eu tô chutando uns números padrões aqui, porque quando você começa a ter uma meta e começa a trabalhar com esses números, isso vai ficando mais ajustável, mais claro. Mas quando você não tem, você tem que ir meio que no chutômetro. Pô, para eu fazer 30 negociações, cara, eu tenho que apresentar pelo menos umas 50 propostas. Assim, apresentar 50 propostas, para dessas 50 propostas eu conseguir levar pelo menos 30 pessoas para uma negociação. Tá, para eu apresentar 30 propostas, cara, eu tenho que fazer pelo menos aí umas 100 reuniões de qualificação. Conversar com o cliente para entender se ele é um bom cliente. Se ele for um bom cliente, eu levo ele para uma proposta. Então eu tenho que conversar pelo menos com umas 100 empresas para entender se são empresas boas para eu levar para uma proposta, tá? Pô, para eu fazer 100 reuniões de qualificação, eu tenho que agendar pelo menos umas 120 reuniões. Né? Considerando aí que 20 reuniões o cara vai marcar e não vai aparecer, 120 reuniões. Pô, para eu fazer 120 reuniões, deixa eu tirar esse pré-qualificação aqui e vou mudar esse contato realizado para contato com o decisor. Para eu fazer 120 reuniões, eu tenho que conversar pelo menos com uns 300 colocar aqui uns 200 decisores. Pô, para conversar com 200 decisores, eu tenho que tentar contato com umas 500 empresas. Vou colocar 400 empresas aqui. E aqui a entrada de leads eu vou colocar 400. Então nós temos o nosso funil aqui de trás para frente. Vocês têm que entender aqui, pessoal, prestem atenção. Entrada de leads. Agora a gente vai fazer a conta de cima para baixo. Entrada de leads eu tenho, deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês enxergarem melhor. Entrada de leads eu tenho 400 empresas. Isso aqui significa que eu vou prospectar 400 empresas, tá? Vou colocar aqui, vou prospectar 400 empresas. Aqui em tentando contato significa que eu tentei contato com 400 empresas, tá? Se eu falei que ia prospectar 400, eu prospectei as 400. Dessas 400 que eu liguei, né, que eu mandei e-mail, que eu mandei um LinkedIn, que seja, eu consegui contato com 200 decisores. Então teve 200 empresas que ou não me atenderam, ou que eu não consegui falar com a pessoa que era responsável pelo negócio, não consegui falar com o dono. Então de 400 empresas que eu prospectei, só 200 eu consegui falar com o decisor. Dessas 200 que eu falei com o decisor, só 120 decisores quiseram agendar uma reunião comigo. Eu agendei 120 reuniões. Dessas 120 reuniões que eu agendei, apenas 100 decisores apareceram na reunião de fato. Dessas 100 reuniões que eu fiz com os decisores, eu vi que 50 deles eram ruins, não eram bons para a minha empresa, e 50 eram bons. E eu levei 50 para uma reunião de proposta. Dessas 50 que eu fiz uma proposta, eu consegui levar 30 para negociação. Os outros 20 falaram, Gil, eu não quero, eu não tenho dinheiro, não faz sentido, deixa para ano que vem. E desses 30 que eu levei para negociação, 10 compraram o meu produto de R$1.000, o que me fez bater 10 mil reais aqui de vendas, que era a minha meta. Deu para entender, galera? Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui?